Live. Vamos chegando para mais um Despertar no 12. Hoje, Despertar 578, é isso? Deixa eu anotar aqui, 578. Hoje, Despertar número 578. Vocês estão no 12 aí comigo já? Vamos chegando, vai colocando aí um coração amarelo. Você que é anja do Despertar. Você que é um oficial imparável, já coloca aí o seu coração azul e qual exército você é, para que eu possa saber qual exército você veio, de qual exército você está representando, impactando vidas por aí. Coloca aí para mim qual exército que você faz parte. E vocês que são do Meta 23, coloca aí também um coração verde para que eu possa te enxergar. E eu quero saber se tem alguém novo aqui hoje, que está aqui pelo Despertar pela primeira vez. Quem é que está hoje pela primeira vez no Despertar? Coloca aí pra mim quem tá hoje pela primeira vez no Despertar, porque sábado a gente esteve na Feira do Empreendedor e eu vou te falar, hein, que movimento lindo. Tem alguém aí que tava lá na Feira do Empreendedor no sábado e tá aqui com a gente hoje? A feira foi demais, foi linda. Não sei se vocês estavam lá. Quem estava lá na Feira do Empreendedorismo sábado? Tô vendo que tem um monte de eu aí, talvez seja você. E foi um momento incrível, que feira linda, que feira maravilhosa. E a Expo Empreendedor, né? E muitas pessoas estavam lá. Eu quero desejar a vocês todos que estão aqui pela primeira vez, que sejam bem-vindos. Ah, olha aí a Fran. Ei, Fran! Bom dia! Muito bom. Ah, quem tá aqui? Bruna Ziane, minha grande amiga, que eu amo de coração. Ei, Bruna, bora botar pra ferver no 12, Bruna. A Bruna Ziane, ela faz um trabalho lindo de ensinar a gente a realçar os nossos traços mais lindos aí. Ela trabalha com maquiagem, com um monte de outras coisas, ensinando as mulheres a ativar a sua beleza natural, né? Eita, coisa boa, muito bom estar aqui com vocês. Ei, Bruna, bora! Muito bom estar aqui com vocês essa manhã. E sim, a gente precisa todos os dias declarar sobre a nossa vida uma semana linda, um dia maravilhoso. A gente precisa estar posicionado e alinhado nas esferas espírito, mente e corpo. Talvez até hoje você não está vivendo aquilo que você gostaria, porque ainda você está aprendendo esse processo. A vida é um processo e a gente precisa entender que quando a gente alinha espírito, mente e corpo, a gente começa a ter uma visão diferente sobre o mundo. E você passa a entender que você não está aqui como um escravo só para trabalhar e acumular dinheiro, mas sim para que você possa de verdade viver da melhor maneira, da melhor intensidade daquilo que Deus tem preparado para você. Então eu quero te convidar nessa manhã a se posicionar diferente, a ter um olhar diferente, a ter uma visão diferente sobre a tua vida, sobre a tua história. Olha quem tá aqui nessa live hoje, tá demais, hein, gente? Olha só, o gigante tá aqui nessa live hoje da Piper Steakhouse. Ontem eu levei meu esposo para almoçar lá no Dia dos Pais. Não tinha lugar mais especial aqui em Rio Preto que eu pudesse levar o meu marido para almoçar num dia tão especial. E eu já acordei com isso no coração. Falei, nossa, hoje eu vou levar ele na Piper, que para mim é a melhor churrascaria que eu já fui até hoje aqui de São José do Rio Preto. Então eu falo que é um lugar muito acolhedor. Então vocês que são aqui de São José do Rio Preto merecem conhecer, viu? Eu tô nessa trajetória aqui com vocês já há mais de 3 anos. Então eu quero falar para vocês essa manhã que nós estamos já em Mateus 23, e a gente tava lendo aqui Mateus 23 hoje pela manhã, e Mateus 23, 24, né? O Rafa fez a live na sexta-feira, porque eu tava a caminho de São Paulo para a feira, tava organizando algumas coisas aqui para Expo Empreendedores. Então nós hoje começamos em Mateus 24, né? Onde todo esse tempo aqui que a gente está estudando junto é Jesus ensinando os discípulos aqui em Mateus e dando a direção para eles. E quantas coisas a gente aprende, a gente tem que sim se moldar à maneira que Jesus faria. Então ontem, Dia dos Pais, sabe o que eu desejei para todos os pais que passaram pelo meu caminho, aos amigos? Que cada vez mais os pais se parecessem com Jesus. Porque eu fico pensando, nosso Pai do Céu, quando selecionou, né, quando deu essa missão para os homens, né, de serem pais aqui na Terra, para ser o pai, né, era uma representação da figura de Deus, ou seja, de cuidar, de proteger, de direcionar, de ensinar, de inspirar, de potencializar aquele que era seu filho. Então, Deus pensa o coração de Deus quando ele pensou isso.
E ele falou assim, olha, eu tenho ali alguém que pode me representar lá na terra, que é o Pai, né? Então, o pai é aquele que faz o cuidado, que tem que ser o protetor, que tem que ser aquele que direciona. Então, todos os pais que passaram pelo meu caminho hoje, eu quero falar para todos os pais que estão aqui nessa live, que possam ter realmente esse olhar de ser não só um homem que está levando o sustento para dentro de casa. O pai também sim tem que ser o provedor, mas ele também tem que ser o que ama, o que participa, o que cuida, o que ensina, o que direciona, o herói. O pai, ele tem que ter entender que ele é o reflexo de Jesus no seu lar. E nós precisamos ter esse entendimento, essa responsabilidade, que nós somos reflexo de Jesus na vida das pessoas. E Jesus, muitas vezes, ele batia real, tá? Às vezes a gente fala assim, tem que ser como Jesus, então tenho que... as pessoas, quando lembram de ser como Jesus, só lembram de dar outra face para bater. E não é sobre isso. Muitas vezes a gente precisa entender que precisa haver um posicionamento. E Jesus, aqui, inclusive eu estava lendo aqui Mateus 23 de novo, Jesus, ele falando da hipocrisia, falando das pessoas, como as pessoas... faziam, falando dos fariseus, né? Ele está bem direcionado ali, falando para ensinando os seus seguidores, enfim, mas ele estava falando ali dos fariseus, falando contra os fariseus e os mestres da lei, aqueles que criavam a lei, aqueles que se posicionavam de uma maneira diferente. E ele é muito claro, né, de falar sobre pregar e não viver, sobre quantas coisas ali que aqueles homens que eram aqueles religiosos daquela época, quantas leis foram criadas. E Jesus, ele bate muito a real muitas vezes. E ele fala o seguinte, cegos insensatos, ele dá um chacoalhão realmente em mostrar a maneira errada de fazer, assim como a maneira certa de fazer. Ele aponta a maneira errada que muitas pessoas estão fazendo, mas também ele mostra a maneira certa. Então, que a gente possa cada dia mais se espelhar e conhecer os passos de Jesus, em conhecer aquilo como Jesus conduziu a sua história, para que a gente possa aprender com ele. Então, nessa manhã, ele vem falar, Mateus 24, já a gente entra numa parte aqui bem impactante, que vem falar justamente do sinal do fim dos tempos. Então, Jesus saiu do templo ali que ele estava falando, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para mostrar as construções do templo. E aí Jesus perguntou, vocês estão vendo tudo isso? Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, os discípulos perguntaram, dize-nos o que vai acontecer com essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Porque Jesus começou a treinar os discípulos e a explicar para eles que haveria um final dos tempos. E aí, Jesus, com muita clareza, ele começou a apontar para os discípulos os sinais, porque aqueles que são dele... Aqueles que são do Senhor precisam ter noção de quais são os sinais que apontam para esse momento, né? E é muito louco quando a gente começa a ler essa parte, Mateus 24, vocês depois podem pegar para estar meditando sobre isso. Jesus vai tendo muita clareza, né? E ele fala, cuidado para não se enganar. Então a primeira coisa que a gente precisa, e quanto mais dias passam, quanto mais rápido passam os dias, mais você precisa ter intimidade com o Senhor. Intimidade para que você não esteja confuso. Intimidade para que você não esteja confuso naquilo que você precisa fazer, confuso na direção que você precisa tomar, confuso na orientação, confuso na confusão mesmo de ter entendimento manipulado. Porque quando você tem intimidade com Deus, quando você se coloca na presença, quando você tem intimidade com Ele, é mais difícil você ser enganado por situações ou por pessoas. E aí Jesus o que está falando aqui é o seguinte, cuidado para que ninguém os engane. Olha isso, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Então Jesus está falando aqui tudo que iria acontecer quando estivesse perto da vinda dele, né? E aí ele começa a explanar muitas coisas que eu falei, meu Deus, muitas coisas aqui a gente já sabe, a gente já conhecia essa passagem, que a gente já está vivendo, né? E aí ele fala o seguinte, cuidado para que não os engane, cuidado para que ninguém os engane. Então, quando eu li essa frase aqui, independente de todo o restante que está aqui, a gente vai comentar daqui um pouquinho, essa frase, cuidado que ninguém os engane,
da onde vem o engano, né? O engano, ele vem da confusão, ele vem do conflito. O engano, ele vem do inimigo, muitas vezes, que tá ali o tempo todo, que ele não desiste, o tempo todo tentando te enganar, tentando te tirar o caminho, tentando colocar você no negócio errado, tentando te sugar a tua energia. E aí, quando Jesus, ele vem e fala, cuidado para que ninguém os engane. Cuidado com o posicionamento, cuidado com o que você precisa saber, de quem você é. Porque quando você sabe quem você é, as pessoas, elas não vão te manipular. Quando você sabe quem você é, você não vai ser enganado a todo momento. Quando você sabe quem você é, quando você tirou as vendas dos teus olhos, você tem clareza para onde você está indo. Então, que essa primeira frase aqui dessa passagem de Mateus 24 possa estar muito, muito, muito atento no teu coração, que ninguém os engane. E como que eu consigo ter esse conhecimento e essa intimidade? Tendo intimidade, tendo o teu tempo. Como é que você conhece a pessoa que você namora para você casar? Tendo tempo com essa pessoa. Não é só olhando o currículo dela, não é só olhando o Instagram dela, é tendo convivência com essa pessoa, porque muita coisa que parece bonita às vezes não é. Então você precisa ter convivência. Convivência faz você conhecer essa pessoa e nem consegue conhecer profundamente, porque o coração de uma pessoa somente Deus conhece. Então a gente precisa ter entendimento de que a clareza dos passos, daquilo que a gente precisa todos os dias fazer. Então, se eu tenho minha intimidade com o Senhor, se eu tenho profundidade em conhecer, se eu escuto a voz dele, se eu sinto no meu coração aquilo que é, aquilo que não é, a presença, o sinal, a direção, eu tenho tendência a escolher menos confusões. Grace, mas mesmo assim, o cristão, ele escolhe errado? Muitas vezes escolhe. Por quê? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Então, muita situação que você vive hoje foi escolha sua, não foi propósito de Deus na sua vida, mas foi escolha sua. Porque Deus, ele não está lá em cima manipulando nós como se fôssemos fantoches. Deus está lá em cima, ele já derramou sobre nós toda a liberdade de escolha. E quando ele entrega essa liberdade de escolha, a gente vai escolher. Por mais que a gente saiba, ele direciona muitas vezes o caminho correto para aquilo que tem que ser feito. Ele coloca ali o caminho daquilo que precisa ser, para onde você precisa andar. Muitas vezes você escolhe pela sua forma de conduzir aquilo que é e aquilo que você tem a liberdade para conduzir. E aí Jesus, ele começou a abrir para os discípulos todos os sinais que iriam acontecer e como nós precisamos estar preparados. Então Jesus, ele começou a falar o seguinte, que as pessoas, vocês vão ouvir falar de guerras, vocês vão ver nações se levantando contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares, tudo isso será o início. E aí ele fala o seguinte, que muitos serão perseguidos e condenados, vocês serão odiados, naquele tempo muitos ficarão escandalizados e trairão uns aos outros, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos devido ao aumento da maldade, o amor a muitos esfriará. Então olha só, Jesus ele tá pontuando aqui sinais do fim dos tempos. Sinais onde a gente precisa ter a clareza para onde a gente está indo. E talvez você entrou nessa live aqui e falou assim, Grace, mas eu não estou querendo estudar sobre isso agora. Não, fica tranquilo. A gente só está lendo a Bíblia inteira aqui, te mostrando tudo aqui. A gente já aprendeu muitas coisas junto. Nós começamos em Gênesis, nós estamos em Mateus. E aí Jesus, ele começa a mostrar, né, sinais daquilo que aponta para o fim dos tempos. E aí tem uma outra frase aqui que me impacta muito. E ele fala o seguinte, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o que é essa perseverança? O que é essa perseverança? É continuar sendo perseverante diante de todas as situações. Então escreve aí para mim, eu escolho ser perseverante. Eu escolho ser perseverante. Perseverante é aquele que não deixa cair a esperança. Perseverante é aquele que, independente daquilo que está passando, daquilo que está vivendo, ele vai sempre olhar para o lado positivo das coisas. Mesmo diante das situações difíceis, ele vai estar sempre olhando para as coisas boas, para as coisas que podem ser boas, que vão acontecer. A esperança e a perseverança. Perseverar é um ato de ter esperança e continuar caminhando sobre essa esperança.
Então, quando eu tenho esperança e eu persevero, eu escolho ser perseverante, eu escolho continuar tendo esperança sobre aquilo que eu preciso vivenciar, sobre aquilo que eu preciso fazer, eu escolho ser perseverante sobre aquilo que é bom, que é promessa sobre a minha vida. Por quê? Porque todas as vezes que eu sou perseverante, eu não desisto. Todas as vezes que eu sou perseverante, eu não caio. Todas as vezes que eu escolho ser perseverante, eu escolho não desistir para ter que daqui 2 dias recomeçar o meu projeto. E eu sei que às vezes você dorme e acorda e fala, poxa, tudo de novo, o dia zerou, eu tenho que ser perseverante mais hoje. Mas é assim que caminha, é assim que a gente precisa caminhar. Então todos os dias você precisa escolher se ativar. Todos os dias você precisa escolher perseverar. E aí Jesus segue apontando e ele fala, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todas as nações. E aí ele começa a falar, né, de vários apontamentos aqui que leva para o entendimento que será o fim dos tempos. E muito a gente precisa entender que muitas das coisas que são apontadas aqui já estão acontecendo, né? Muitas das coisas que são apontadas aqui, infelizmente, a gente já está vendo. Infelizmente ou felizmente, né? A gente já está vendo. E a gente sabe que o que está aqui, a gente precisa ter como entendimento, clareza e maturidade para poder escutar. E uma das coisas que a gente como cristão, a gente como pessoas que nos consideramos filhos de Deus, que aceitamos isso, a gente precisa ter um olhar de entender que tudo na vida é possível ser transformado. E independente de como tá a tua história, independente de como tá a tua vida, independente de como tá os teus resultados hoje, entenda que tudo isso é aprendizado para que nos tornemos pessoas melhores, para que a gente aprenda durante uma situação empresarial, uma situação familiar, para que você aprenda como lidar com tudo isso. E a gente volta lá no início, como Jesus faria. Como Jesus faria. Então entenda que Jesus não era só aquele que dava outra face para bater, ele era aquele que exortava as coisas erradas também. Ele era aquele que falava, não, eu não aceito isso. Ele era aquele que apontava e falava assim, olha, isso aqui não está correto fazer. Então, durante a tua vida, quanto mais você caminhar com ele, mais você vai tendo autoridade para dizer sim, para dizer não. Dizer sim para você e não para aquilo que não te interessa. Tem muitas coisas que muitas vezes você está vivendo porque você aprendeu e foi treinado a falar sim para tudo. E nós precisamos entender que falar sim para ser legal e agradar o outro não é aquilo que vai te trazer o resultado que você precisa. E não estou falando aqui só de resultado financeiro, eu estou falando de resultado pessoal, familiar, para resultado para a tua vida. Você está aqui para viver a tua melhor história, a tua melhor versão. Escolher passar uma vida desesperançada é escolher estar caminhando por um caminho oposto ao caminho que Deus te convida nessa manhã. Então eu quero te convidar nessa manhã para que você tenha um posicionamento diferente sobre a tua história. Porque a nova aliança já foi feita com Deus e com você. Sim, quando ele entregou o seu filho na cruz para poder já te dar acesso livre a todos os perdões, a todos os milagres que você já tem. Você sabia que todos os milagres que você pede a Deus, ele já está concedido a você? Então não é Deus mais que vai ter que fazer algo, porque ele já fez tudo que ele podia na cruz. O que nós precisamos entender é que está consumado esse milagre na minha vida, está consumado essa bênção na minha história, está consumado essa nova história maravilhosa na minha vida. Porém, como eu estou me portando, as minhas ações, o meu olhar, ele está sendo congruente à história que Deus já liberou para minha vida? E será que as minhas ações diárias, a minha mentalidade, o meu olhar sobre as circunstâncias está sendo congruente com aquilo que Deus tem para me entregar, aquilo que Deus já preparou para mim, aquilo que Deus já colocou sobre a minha história, sobre a minha vida, sobre o meu caminho? Então entenda que muito além do que simplesmente esperar que Deus faça, eu quero convidar para você essa manhã, para de esperar Deus fazer, Deus já fez. Você sim já é imparável, você é amado, você é amada, você é livre, você é herdeiro, você é próspero, você nasceu para ser abundante. Porém, as suas ações, elas têm que estar congruentes com tudo isso que está dentro do teu coração. Não é Deus simplesmente que vai descer lá para fazer a parte que é sua. A parte que é dele, ele já fez. Então, quando a gente começa a ler toda essa parte aqui de Mateus 24, a gente vê todos os apontamentos para o fim, né? A gente sabe que a gente está entrando aqui, daqui um pouco a gente vai entrar em algumas partes da Bíblia, que a gente começou lá em Gênesis,
que vem trazer pra gente muitos questionamentos. E eu quero falar para você que o principal deles é, a pergunta que você tem que fazer todos os dias para você é: como faço para ser mais parecido com Cristo? O que eu preciso para ser mais parecido com Cristo? E muitas pessoas falam isso, né? Que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Olha essa chave. Só que você entende que isso é as 5 pessoas que você convive aqui, as pessoas que estão ao seu redor. Sim, isso faz muito sentido. Mas Deus falou comigo agora há pouco em relação a isso, que se você tem intimidade, ele vai ser uma das pessoas que você convive. Então você vai começar pouco a pouco a se parecer muito mais com ele. Se o Espírito Santo é alguém que você convive todos os dias, que você conversa todos os dias, que você escuta todos os dias, que você cria intimidade com ele, que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, vamos lá, se eu escolho o Espírito Santo como uma pessoa da minha convivência, eu escolho Jesus como uma pessoa da minha convivência, será que a minha média ela não começa a ficar boa? Será que eu não consigo começar a ter intimidade com eles a ponto de começar a ser parecida com eles? E é óbvio que tem o lado humano, mas eu estou falando parecido em ter um direcionamento, em ter ações que vão levar autoridade, identidade ativada para que você possa conduzir a tua história de maneira diferente. Então, eu quero te convidar essa manhã que você possa escolher uma das 5 pessoas que você mais convive, que você mais escuta, que seja Jesus, que seja o Espírito Santo, que seja essa intimidade que você pode desenvolver todos os dias para que você se torne mais parecido com ele. Então é impossível você ser parecido com alguém que você não conhece. É impossível ser parecido com alguém que você não teve intimidade, que você não caminhou com ele. Então, que eu quero desejar para você nessa semana, essa semana que se inicia, é uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, uma semana ativada no 12, uma semana que você possa, de verdade, entender. Revelou, né? A Flávia tá aqui, que revelação, glória a Deus, Jesus é lindo. Ele fala assim, ó, de forma tão clara comigo, eu tô aqui no meio da live, ele falando isso ao meu coração. Se existem as 5 pessoas, se você é fruto das 5 pessoas que você convive, comece a conviver mais com ele. Comece a conviver mais com ele para ter mais clareza de quem você precisa ser, da maneira que você precisa direcionar a tua história. E que essa semana possa ser uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, uma semana extraordinária, uma semana onde você colocar os seus pés, o ambiente vai ser transformado. Não espere, não permita que o ambiente te mude, o ambiente te transforme, que aonde você colocar o teu pé, o ambiente vai te consumir. Não, você vai ter um posicionamento novo sobre o teu ambiente. Você vai chegar aonde você colocar o pé, você ali sim vai ser aquele que está levando Cristo contigo, que está ativado, que conhece a sua identidade, e você vai se posicionar de uma maneira diferente. Então eu quero te desejar essa chave é incrível. Eu já vou gravar um vídeo agora falando dela. Vocês souberam de primeira mão, né? Glória a Deus por isso. Então, que você nessa manhã você possa se posicionar como um imparável. Um imparável não anda com a postura se arrastando. Falei muito isso sábado no evento que a gente estava lá na Expo Empreendedor, empreendedoras, e quantos empreendedores, quantas pessoas ali buscando. Você sabe que a Bíblia fala de muitos empreendedores. E inclusive ele fala que a mulher virtuosa, sim, ela empreende. Então eu quero falar para todos vocês que estão aqui nessa manhã, que empreendem em algum negócio, que vocês possam declarar o sucesso no negócio de vocês essa semana. Que vocês possam olhar para o negócio de vocês e falar assim, já deu certo, as coisas já aconteceram. Então arruma a tua postura, se posiciona, tem um olhar elevado, uma autoridade que caminha contigo, e essa autoridade ela vem de Cristo. Quanto mais intimidade você tem com ele, mais autoridade você cria. Autoridade não é número de seguidor, autoridade é aquilo que você carrega, é que quando você sabe quem você é, quando você está pronto para ir para a batalha e fazer acontecer diante daquilo que você carrega, diante daquilo que você possui. Então eu quero convidar todos vocês que estão aqui, o pessoal esteve lá na Expo Empreendedores, a gente falou muito de sucesso, de como ter um sucesso sem estresse. E hoje à noite a gente vai ter uma mentoria, como acabar com o estresse, esse estresse que impede você de viver uma alta performance. Então, se você quer
fazer parte dessa mentoria. Para receber esse link, você precisa mandar a palavra mentoria para mim no DM ou comentar aí mentoria, tá? Que você vai ter acesso hoje a uma mentoria que vai acontecer às 20h12, tá? Às 20h12 nós vamos ter uma mentoria hoje e eu te convido, você que tá aqui, você que esteve lá com a gente, na Expo Empreendedor, a mandar a palavra mentoria e você vai receber o link para estar com a gente nessa palestra, O Fim do Estresse. E eu quero te convidar a estar lá e realmente pegar todas as chaves que a gente vai entregar para fazer uma nova história. Então, te convido a ter um posicionamento novo sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre as suas ações e fazer aquilo que precisa ser feito. Um dia lindo, abençoado para você. Daqui um pouquinho eu vou entrar em outra live compartilhada com meu amigo AP Tarcísio e eu vou estar por aqui daqui um pouquinho às 7h da manhã, tomando um cafezinho aí com o meu amigo AP Tarcísio e eu espero vocês também, tá? Então, manda aí palavra mentoria, você vai receber um link. Se não der por aqui, você vai lá em inbox e manda a palavra mentoria, você vai receber o link e vai cair para dentro dessa mentoria que vai acontecer hoje, chamado O Fim do Estresse. Você está passando muito tempo da tua vida deixando o estresse te consumir, deixando o sentimento errado tomar conta do teu resultado e você precisa se posicionar diferente para que você tenha resultados diferentes. Então eu espero por você hoje para a mentoria O Fim do Estresse. Coloca aí mentoria, manda mensagem mentoria que você vai receber o link para estar lá com a gente às 20h12, tá bom? Gente, um beijo no seu coração, uma semana extraordinária. Tô vendo aqui minha amiga Amanda. Amanda, saudade de você, amiga! Muita gente aqui nessa live hoje. Eu espero que você não só tenha acompanhado aqui a leitura de Mateus, mas que você pegue para ler também. Nós começamos junto esse movimento aqui lá em Gênesis, já estamos aqui em Mateus. Eu fico muito feliz por isso, por fazer tantas pessoas terem tirado a Bíblia do enfeite e ter começado, né, a ter esse entendimento. Meu amigo Renato Milani, hoje a live tá movimentada demais, hein? Beijo no coração de vocês, hein? Bora pra cima pra fazer uma semana incrível, uma semana extraordinária. Daqui um pouquinho eu volto com a AP Tarcísio por aqui. Beijo!